podcast Rádio e Música recebe hoje Daiane, mas todo mundo conhece como Dai 40. Dai 40, Elzinha, gente, cheguei chegando, bagunçando o podcast todo. Ô Dai, o nome Daiane, de onde veio? Vou explicar. Nome. Daiane se fala, tá? Mas se escreve Diane. Minha mãe contou uma história pra mim. Ela falou que quando ela foi colocar meu nome, escrever lá, né, lá no cartório e tal, falou assim: olha, eu vim registrar minha filha, Daiane. Aí eles escreveram Diane. Aí ela falou: não, moço, eu não pedi pra você colocar Diane, é Daiane. Ele falou: então, mas a princesa Diana se escreve Diana, então é um nome inglês. Então se escreve Diane e se fala Daiane. E aí ficou. Aí temos a princesa e o príncipe. O príncipe, é isso mesmo. Hoje temos presenças ilustres aqui, o príncipe, o pijama. Tá todo mundo. Tá todo mundo Eu aqui gosto acompanhando assim. o podcast. Mas essa é a história do nome. Que legal. É uma história legal, né? Legal. E aí fica todo mundo zoando. Eu falo: ai, gente, ó, na escola, por exemplo, só os professores de inglês falavam Daiane. O restante era Diane. Então hoje eu nem ligo. Uns falam Diane, outros Daiane, e agora a maioria Dai. Dai, aos 15 anos você começou na Nativa, fazendo pedágio, é isso? Isso, exatamente. Aos 15 anos, minha história é longa. É uma Conte. história bem bonita, né? Porque com 15 anos, eu comecei a fazer pedágio. Eu era de uma agência de modelo, porque eu era modelo, né? Acho que todo mundo teve essa época de modelo, não é? Eu não tive. Talvez A o príncipe. mulherada me entende. Toda mulher passou por essa fase. Ah, eu quero ser modelo. E eu era bem magrinha, sabe aquelas magrinhas compridas? Então eu era de uma agência chamada Top Look. E essa agência, ela contratava as meninas para fazer pedágios para as rádios, né? Na verdade, blitz, é assim que falava. Ai, olha, ela vai ser contratada para fazer blitz na Nativa. E aí foi a primeira vez que eu fui. Eu tinha 15 anos, aí fui para a Nativa, fiz as blitz, fui contratada por 3 meses. E, gente, a blitz era maravilhosa, porque não é como agora, né? Agora tem os pedágios. Aham. Então, normalmente é o Dira, o Maurício e mais uma Genilson, de vez em menina, quando. isso. E mais uma pessoa. Só que na época que eu entrei na rádio, a blitz era um evento. Por quê? Porque era, por exemplo, eu, mais umas 2 meninas e mais um menino da agência. Aí tinha estagiário, aí tinha locutor, aí tinha o motorista, enfim, uma galera. Então, aonde a gente parava, sabe assim, ó, a Nativa chegou. Era desse jeito. Aí era música, era tudo. E aí vários brindes. Aí a gente colava adesivo no carro, Adesivo torto. torto, né? Mas depois eu aprendi, tá? Se você pedir pra eu colar um adesivo agora, eu ainda lembro direitinho, do jeitinho que coloca certinho. E aí a gente entregava brindes. Então, assim, era muito legal, muito bacana. Aí eu fiquei por 3 meses. 3 meses, aí a hora de ir embora é muito triste, né? Ai, gente, eu gostei tanto de trabalhar aqui, mas eles não contratavam, então era só por 3 meses mesmo. Então foi uma experiência. Só que depois que eu saí de lá, todo lugar que eu ia trabalhar eu falava: ai, gente, lugar que eu queria tanto voltar a trabalhar na Nativa. Nossa, que lugar incrível de trabalhar. Então, todos os trabalhos que eu fazia, parece que nenhum me completava, sabe? Eu estava sempre falando da Nativa. E aí foram se passando os anos, né? Quando Vários foi anos. isso, Dai? 2015, ó, tinha 15 anos. Põe aí, eu tenho 38 anos, 2000 e... Ah, eu fiz Kumon, mas eu não sei. Põe aí. Mas, Vai ter que cortar. Ajuda aí. Não, vai ter que cortar. Não vai ter que cortar, não. Continua. É, ela tinha 15 Faz um anos. cálculo. 2002. Por aí, 2002. por aí. 15. É algo assim, beleza. Isso. Há um tempo atrás. Isso. E aí, depois disso, eu fui para vários outros trabalhos, fiz várias outras coisas, de tudo, né? Já fui auxiliar odontológica, já fui recepcionista, auxiliar de escritório, aí trabalhei com eventos, trabalhei como modelo, enfim, trabalhei muito, muito. E aí teve um certo dia que eu estava sem trabalhar, né? Porque meu filho era pequenininho, o Leonardo. Tinha só 1 aninho, então eu não saía para trabalhar porque eu falava: ah, não consigo, né? Então eu vou cuidar dele. Só que eu sempre gostei de fazer pelo menos alguma coisa, nada de ficar parada, sabe? Então eu não queria nada fixo.
Mas eu queria algum trabalho temporário, que fosse de final de semana, alguma coisa. Aí teve um dia, o que que eu fiz? Minha avó Isaurinha estava comigo no carro. A avó que você sempre A avó comenta em Isaurinha todos os é minha vida, programas. é. Ela que me criou, né? Ela que cuidou de mim. E aí um dia nós estávamos saindo para passear. Eu liguei o carro, né? Liguei o rádio do carro na Nativa e aí eu ouvi eles falando que eles estavam no Tatuapé. E eu sou da Zona Leste. Então tava ali perto, né? Tava ali na Patriarca, que é onde minha avó mora. Aí eu, vó, a Nativa tá aqui no Tatuapé. Sabe aquela coisa assim, é minha avó? É mesmo, minha filha? Eu falei, é. Vó, a gente vai dar um jeito de ir lá. Agora é meu momento, é minha chance de ir lá na Nativa. Quem sabe eu volto a trabalhar lá, porque, vó, é meu sonho voltar a trabalhar na Nativa. Ela é, mas tu vai lá? Eu falei, vou e vou usar a senhora. Então vamos lá. A senhora vai falar que a senhora é muito fã da Nativa, entendeu? E ela, oxe, minha filha, mas como assim? Eu falei, vó, é só a senhora fazer o que eu tô pedindo. A gente vai chegar lá e eu vou falar, oi, gente, eu não sei nem se tem gente lá que eu conheço ainda, porque faz bastante tempo já. Isso já Aí eu tinham passado falei, quantos anos, assim? ah, então, eu tinha 15, aí eu já tinha uns 23, uns 8, uns Você 8 tava em anos. 2010, 2009. Exatamente. Aí eu falei, vó, a gente só vai, entendeu? Chegando lá, eu vou falar que eu tô indo, porque eu tô indo levar a senhora. Se eu conhecer alguém, se eu não conhecer, eu vou fazer amizade. Aí minha avó, tá bom. Aí cheguei, entrei, era aniversário da Nativa. Aí tava o Galinha, tava vários locutores lá. E aí eu falei, olá, vó, a galera, né? Aí na hora que eu olhei assim ao redor, quem eu encontro? Rogerinho, meu rei, ô meu rei. Porque o Rogerinho, ele trabalhou comigo. Não, o Rogerinho tá desde a fundação da Nativa, pô. Isso, então quando eu É, tinha 15 anos, eu trabalhei com o Rogerinho. quando Era você o tinha 15 anos, o Rogério já Rogerinho. tinha 15 anos de Nativa. Isso, exatamente. É. Era o Rogerinho, o João. Hoje o João é da 89. E aí os dois eram maravilhosos. Na hora que eu vi o Rogério, eu falei: oi, lembra de mim? Ele, claro que eu lembro. E ele lembrava também, por quê? Porque sempre que tinha alguma coisinha, algum evento da Nativa, eu passava e ele tava lá e eu falava, né? Oi. Então ele me reconheceu e tal, aí conversamos tudo. Aí eu, ai, vim trazer minha avó. Aí ele, por quê? Eu falei, ah, minha avó é super fã da Nativa, né, vó? E minha avó, com a cara de ué. É, eu, vó. Ela tá emocionada. Por isso que ela tá desse jeito, né, vó? Ela quer tirar uma foto lá com galinha, com o pessoal. E ela é, minha filha, só foi. Aí depois, na hora que tava acabando o evento, eu falei, vó, agora é minha chance, agora é minha oportunidade. Vou brilhar. Eu vou falar, eu vou brilhar, entendeu? Eu vou chegar e vou falar a real. Cheguei no Rogério e falei assim: e aí, tudo bem? Deixa eu te falar, como que tá aí? Não tá precisando de ninguém para trabalhar, não? Bem cara de pau, porque tem horas, tem coisas na vida, tem momentos que a gente tem que ser, né? Uhum. Aí ele fez assim: deixa eu te falar. Vou precisar de uma menina, mas ó, para fazer as blitz ainda, né? Porque você sabe que aqui a gente não registra e tal. Eu falei, excelente. Eu quero. Eu falei, eu quero, até porque eu tô com o Leozinho, que na época eu levei meu filho, ele até falava, ó, o Gustavo Lima, porque eu colocava o cabelinho dele arrepiadinho, né? Bem arrepiadinho, umas É, calças justinhas. Aí o povo ficava falando que eu tava fazendo menino de anão. Você acha, gente? Claro que não. Eu deixava ele com cara de homenzinho. Aí ele, ah, o Gustavo Lima, eu, então, como ele tá pequenininho, eu não quero mesmo um trabalho fixo. Eu quero um trabalho, assim, Queria temporário aproveitar, mesmo, né, a exatamente. infância. Aí ele falou, ah, então fechou, vou te apresentar para Luciana Clemente. Eu nem Sim. conhecia a Lu. Aí tava o Dira também, aí apresentou o Dira, a Lu, tudo. Falou, ó, esse é o Dira que trabalha com a gente, da promoção. A Luciana Clemente, nossa coordenadora. Então, ó, vou pegar seu telefone, tudo direitinho. Aí conversei com ela, toda simpática, né? Aí a Lu gostou de mim, falou, não, passa o telefone pra ele, a gente vai entrar em contato. Saí de lá radiante da felicidade. Vó, objetivo alcançado, vó, arrasei! Nossa, eu nem acredito, né? Toda feliz. E sua avó escutava a rádio? Não, minha avó é evangélica. Minha avó é da igreja adventista. Você tem essas fotos ainda? Tenho. Nossa, vai mandar que eu vou colocar aqui depois. Deus, pai. Eu quero ver as fotos desse dia. Você vai rir. Galinha. Era morena, bem magra. Tipo assim, bem diferente, né? Aham. E aí? E aí, quando chegou em casa, deu ruim. Por quê?
Eu fiquei tão emocionada que eu queria tanto voltar a trabalhar na Nativa que eu esqueci algo que eu tinha programado. Então, assim, eu tinha uma cirurgia para fazer. Eu ia colocar prótese de silicone. Uhum. E aí, já estava marcada, era para a próxima semana, e na mesma semana que eu começaria na Nativa. Putz. E eu já tinha feito os exames, já tinha pago, tava tudo certo. Só que eu esqueci. E aí eu pensei, meu Deus do céu, aqui ó, aqui é um sonho também, né? Que eu queria colocar prótese. E aqui é outro sonho, só que aqui já tá pago, já tá tudo certo. E agora? Vou ter que falar, né? Pra ele que não vai dar. Só que aí ali eu pensei, gente, já era, né? Não vão me chamar de Já novo, era, porque vão pensar exatamente, que é... ficou ridículo. Mas você falou que você tinha uma cirurgia marcada. Falei, aí expliquei a história toda. Falei, então, porque aí ele me ligou, né, o Rogério. Uhum. Oi, Dai, com aquele jeito dele, aquela voz de locutor. E aí, Rogerinho? Aí eu, ai, meu Deus, como que eu falei? Eu, então, né, quando a gente Então, fala, né? então. Devido ao enorme Ele, sucesso. o que aconteceu? Eu, então. Eu me emocionei, eu já tinha uma cirurgia marcada, eu esqueci. Eu fiquei muito emocionada, porque eu quero tanto voltar a trabalhar com vocês, só que já tá marcada e é para a próxima semana. Aí ele, poxa, que pena, já tava tudo certo. E eu, ai, deu ruim, já era mesmo. E aí, deixei pra lá, fui fazer minha cirurgia, porque não tinha que ser feito. Uhum. E esqueci. Falei, depois dessa eu nem tenho mais coragem de aparecer com essa minha cara lá na Nativa, né? Pra pedir nada e nem pra chamar o Rogério pra falar alguma coisa. Aí tá, foram se passando os anos, trabalhei bastante, trabalhei muito, várias coisas eu fiz e nada, aquela vontade de trabalhar na Nativa. Aí eu, ai, não é possível. Aí teve um dia, porque na época era Orkut ainda, Uhum. e aí eu lembrava do nome do Rogério. Aí eu falei, meu Deus, eu não tô achando o Rogério, né? E aí eu vi através do Orkut de alguém uma foto do Rogério com a esposa. E aí eu falei, eu vou entrar aqui, eu vou falar com ela, eu vou pedir pra ela mandar meu telefone. Lá tava eu tentando de novo. É. E aí eu lembro que eu chamei e tal, e falei com a esposa dele, falei, olha, tudo Mandou um bem, Dá, depoimento isso, pra eu esposa. trabalhei. Não, o depoimento era fixo ali pra você falar sobre a pessoa, né? Eu deixei lá no, não lembro se era direct que falava, eu acho que não, Puta, eu mas não era nas lembro também. mensagens do É. Orkut. Aí deixei lá, escrevi lá, pedindo para ele entrar em contato, dizendo que eu era uma pessoa que já trabalhei, que eu estava disponível para trabalhar e nada. E aí se passaram vários tempos ali e nada. Aí eu falei, tá bom. Aí quando eu já desencanei, deixei para lá, mas sempre comentando com as pessoas, a vontade de voltar a trabalhar. Um dia meu telefone toca. E nisso, antes disso, do telefone, desculpa até te interromper, mas você fazia o quê nesse tempo que você não tava trabalhando Eu fui auxiliar de dentista. Trabalhei no Movimento Cidadania, que era de bolsas, para você oferecer bolsas para as pessoas que não conseguem pagar a faculdade o valor total, então você oferece bolsas. Então era o Movimento Cidadania, para você ter descontos. Uhum. Aí trabalhei numa faculdade de telemarketing. Puta, é Enfim, chato, trabalhei para telemarketing, né? chato. Até estudei marketing e não concluí, que eu não gostei. E aí, um certo dia, ele me ligou, o telefone tocou e eu falei: mentira, é o Rogério. Aí ele, aí, Daizinha, tudo bem com você? E aí, agora? Tá querendo trabalhar? A gente tá precisando de uma menina. Eu lembrei de você, veio você na minha cabeça e eu, claro! Continua aqui. Tô querendo trabalhar, sim. E aí, nessa época, eu não estava trabalhando de novo. Então, eu falei, não, eu vou, né? Então, bora. Aí fui. Comecei a trabalhar com ele nas Blitz, 3 meses. E aí, depois de 3 meses, tinha que sair. Só que tem os pedágios aos finais de semana, Sim. né? E aí, eu continuei fazendo. Então, eu saí dos 3 meses, que era da semana fixo. Uhum. Mas eu continuei fazendo todos os pedágios de finais de semana. E aí foi indo, e aí foi indo, e o tempo foi passando. E eu lá na Nativa, plena. E aí, nessa época, na verdade, não é que eu não trabalhava, eu fazia eventos, né? Trabalhava com eventos. Então, eu conciliava eventos com a Nativa. E aí, fui fazendo. Até que um dia surgiu a oportunidade de trabalhar na recepção da rádio. A Lu ia precisar de uma pessoa para trabalhar na recepção. E aí, o Dira me indicou. O Dira falou assim, não, a Dai, ó,
ponta firme. Pode colocar a Dai. E aí eu fui, conversei com a Lu e comecei a trabalhar na lojinha da rádio. Que a lojinha Aí. fica onde? Lá no Central Plaza. Aí, ó, pra quem já retirou, você entregava prêmio pra Muita galera? gente, exatamente. Vários ouvintes. A galera me conhece. E Como que desde chegava? quando. Você E outra, recepcionava não o era só no ouvinte? Central Plaza, né? Não? Quando eu comecei na lojinha, ela era na Paulista. No prédio aonde era a Nativa quando eu trabalhei, quando eu tinha 15 anos. Que era lá no 2200, Isso, lá no início. exatamente. E teve também uma torre do Grupo Bandeirantes que eu também trabalhei lá, na lojinha. Eu fui Aham. passando. De lá, eu fui para esse lugar da Paulista. E aí, depois que veio Central Plaza Shopping. E aí, a galera ia lá, retirava os prêmios. que Nossa, eu era? batia papo. Eu até brincava. Eu brincava que tinha o de frente com a Dai. Que eu não tenho de frente com Gabi. Uhum. Então eu falava de frente com a Dai. Os ouvintes chegavam lá, a gente batia papo, sentava, conversava. Aí levava presente, ganhava tanta coisa. Nossa, era maravilhoso. Panela de pressão. Ah! Ganhava normalmente coisas de comer, porque eu adoro comer, né? Adoro comer coisas gostosas. E aí fiquei um bom tempo lá na lojinha. Aí até que um certo dia eles resolveram montar um programa diferente, que é o Turma da Nativa. E nisso eu e Anjo Gabriel vinha se destacando nas redes sociais por conta das nossas palhaçadas, né? E as pessoas começaram a ver meu jeito mais descontraído, porque na loja eu ficava mais quieta, embora eu tinha assim essa intimidade com os ouvintes, mas pro pessoal da rádio, porque eu via só de vez em quando, porque eu só via quando a gente ia para uma festa da rádio, que é as festas de fim de ano na casa do Galinha. Sim, você Quando ia? tinha. Ia, claro, sempre fui. Ixi, participo das festas do Galinha há muitos anos. E aí, quando também tinha aniversário da rádio, quando tinha algum tipo de evento, eu estava presente. Caso contrário, não. Né? Então, a galera não via muito, mas nas redes sociais a galera via. E aí, até que um certo dia chegou o convite do Turma da Nativa, né? O Marcelo Siqueira chegou, me chamou para uma reunião, né? Eu e a galera toda. E aí ele virou e falou assim: olha, a gente vai montar um programa assim, assim, assim. E aí gostaria de saber se você gostaria de participar. Você tem que ser você do jeito que você é. Assim, autêntica, brincalhona, divertida. É isso. Vocês vão montar um piloto e vamos ver se vai dar certo. Você nem sabia o que era piloto. Ai, nem sabia. Eu falei, só vamos. Claro, vambora. Tô dentro, tremendo, né, por dentro. E eu pensava, meu Deus. Piloto, pra quem não sabe, é uma gravação de como vai ser o programa. Então eles gravam antes, aí entregam pro Marcelo Siqueira e vê. Aí ele vai falar, ah, ficou uma bosta. Ficou Exatamente. bom. Desse jeito. Só que, na época que eu tava na lojinha, tudo, várias pessoas falavam da minha voz. Ai, você é locutora? Eu falava, não. Eu nem imaginava, né? Tipo, não. Nossa, mas você tem uma voz tão bonita, você não pensa em ser locutora? Eu, não. Até porque Deus me livre, eu sempre falava isso, Deus me livre. Falavam isso pro Galinha também. É? Não, Com aquela voz bonita. aquela picanha. Aquela picanha, não me tem um pingo de juízo. E aí o pessoal falava muito da minha voz. Só que eu falava, gente, Deus me livre, eu vejo aí os locutores, as locutoras, eles, quando eles estão no ar, estão sempre sorrindo, brincando. E eu, imagina, nunca conseguiria, porque se eu tô nervosa, eu tô nervosa. Se eu tô rindo, eu tô rindo. Eu não consigo mudar a cara, não. Só que quando veio a oportunidade, foi algo assim, e aí? Ou eu aceito, né? Eu não vou perder essa oportunidade. Não, e pra você que trabalhou em telemarketing é meio que Exatamente. fácil, pô. Porque já deve ter vontade de ter xingado cliente lá. Quem disse que não, né? Você aperta o botão e xinga, aí depois você volta. Pois não, senhora. Aí aperta o botão. Ai, que saco, mas calma, senhora. Não, o telemarketing te ajudou nisso. Desse jeito. Aí fizemos o piloto, tudo, e aí, graças a Deus, deu super certo. Aí ele falou que eu tinha que ser exatamente como eu sou. E aí, a Dai do programa Turma da Nativa A Dai é um personagem? é um personagem. Mas Ah. quando começou. Ainda bem, né? Imagina se eu fosse como a Dai, gente, que loucura. Mas a Dai, ela veio das minhas histórias reais de vida. Né? Por quê? Porque eu tenho uma história com a avó Exaurinha, então eu sempre morei com a avó Exaurinha. A avó Exaurinha cuidou de mim desde pequenininha. E aí eu contava essas histórias, né, pro pessoal, as minhas histórias de vida. O tanto que eu apanhei, porque eu apanhei. Mas também eu Você merecia. apanhou por quê? Ai, porque eu aprontava demais, entendeu? Era tipo assim, eu ia pra escola e aí eu cabulava a aula. Eu ia buscar um pão pra minha avó 8 horas da manhã,
eu voltava meio-dia sem o pão. Nossa. Entendeu? Por quê? Porque do lado da padaria tinha uma lan house. Às vezes tinha um fliperama também. E aí, o que que eu fazia? Parava lá pra ficar brincando. E com o dinheirinho do pão da avó Exaurinha. Entendeu? Nossa, ela ficava Então, bem feliz, né? muito. Aí eu ia pra escola, aí eu saía meio-dia. Teve uma vez que era mais de 6 horas da tarde, eu não tinha voltado. Por quê? Porque eu falei pra ela que eu ia sair da escola e ia buscar prenda. Sabe aquelas prendas? Não. Na época de festa junina. Ah, sei, Tinha que sei, buscar sei, prenda. sei. A gente batia na porta dos outros, apertava a campainha, saía correndo, era dessas. E aí ela buscava as prendas, só que depois, ao invés de voltar pra casa, eu simplesmente ia pra casa das amigas, ficava jogando videogame. Então, daí na E escola a minha era... avó com a polícia atrás de mim era desse jeito, assim, pouca coisa, né? Então, daí na escola era péssima, né? Péssima. Mas Eu assim, tava- péssima entre aspas, porque eu sempre fui uma boa aluna. Sempre tirei nota boa, nunca Olha aí. repeti de ano. Mas eu era dessa, eu era da galera do fundão. Era? Era. Não É gostava porque de você é sentar na alta, frente né, Dai? nunca. Quanto você Ah, tem de altura? eu meço 1,71. É. E desde novinha eu era grande Então, já. se você ficasse na frente, a galera não ia Isso. conseguir. Não, mas não era nem por causa disso, não. É porque eu gostava da galera do fundo. Eu não gostava da galerinha que ficava ali na frente olhando, não. E aí, através dessas histórias, né, de vida, aí a Dai foi se formando. Apanhou da voz da É linha? isso. Aí, como são temas no programa, então, aí eu ia contando as minhas histórias mesmo, né? Minhas histórias de vida. Contei uma que eu acho que é bem engraçada contar aqui. Do meu primo. A gente se reunia na casa da minha avó, todos os primos. E aí, estávamos todos os primos brincando. Quantos primos? Ai, mais de 30 primos ali. E agora tem bisneto, tem neto, tem todo mundo misturado. É tudo junto e misturado. É muita gente. Só que na época a gente ficava tudo com a minha avó. Uhum. Todo mundo. E aí a gente aprontava demais. Então a gente reunia todos os primos, aí brincava, claro, de pega-pega, esconde-esconde. Era a banheira do Gugu. A Nossa. gente tinha uma piscina na casa da minha avó, piscina de plástico. Aí a gente colocava, enchia a piscina, pegava todos os sabonetes da minha avó, jogava. Aí ficava lá brincando, né? Ai, vamos pegar o sabonete, fazendo igual lá No Gugu. na banheira do Gugu, uba, uba, uba. E a avó chegava e toma de novo. Aí essa teve uma vez que a gente tava brincando de esconde-esconde e minha avó tinha um barril. Sabe aqueles barril do Chaves? Sei, Grandão? sei. Porque na época, quando eu era pequena, acabava a água direto. Então todo mundo precisava ter aquele barril que era para encher de água, né? Que aí acabou a água, você tem ali uma reserva. Banho de caneca. Exatamente. Aí minha avó tinha uma laje, esse barril tava lá em cima. E pensa numa laje sem muro. A ponto da criançada cair tudo lá para baixo. Mas a gente gostava do perigo. Aí que mora o perigo. Todo mundo correndo em cima da laje. Meu primo, um certo dia, a gente lá, esconde-esconde, né? 3, 2, 1. Aí eu vi meu primo se escondendo. E aonde que ele se escondeu? Dentro do barril. Na hora que eu vi que ele entrou dentro do barril, engraçadinho, tá espertinho, né? Pois eu peguei a tampa do barril e tampei o barril. E ele lá dentro. E todo mundo correndo. E aí eu correndo pra cá, todo mundo correndo pra lá. Todo mundo se achou, né? Porque tem, não sei o quê, achei. Aí daqui a pouco eu lembrei do meu primo. Eita, ele tá lá dentro ainda, né? E era um barril totalmente tampado. Quando eu cheguei lá, eu falei, ai, gente, tem que tirar o William de lá, porque eu tampei ele. Depois A de gente, 2 muito horas. inocente, Eu tinha o quê? Uns 12 anos. Apesar que já era grandinha, né? Aí eu cheguei lá pra abrir o barril. Meu, o barril pegou pressão. Pegou pressão. E aí meu primo dentro do barril. Eu vou morrer. Meu, pelo amor de Deus. Aí começou aquele desespero. A criançada tudo, meu Deus, o William vai morrer, o William vai morrer. Chega minha avó. O que tá acontecendo? Vó, o William tá dentro do barril preso. Aí ela, meu Deus do céu. Aí eu lembro que um tio meu que tava operado, subiu as escadas para tentar salvar o menino, não conseguiu. Todo mundo tentando abrir aquele desespero. E minha avó, o William, ele não respondia mais. Falei, lascou. E eu já assim, né? Lascou. Eu fiquei bem quieta. Aí um vizinho viu o desespero de todo mundo, pulou lá, puxou, conseguiu abrir. O menino saiu roxinho lá de dentro. Mole, roxo.
Na hora que ele saiu, eu pensando que a minha avó ia dar uma atenção pra isso, ela só olhou. Daiane! O quê, vó? Vem aqui, sua safada! Aí veio atrás de mim, apanhei. Ela, eu tenho certeza que foi você. Eu, não, vó, pelo amor de Deus, vó, não me bate, vó, foi sem querer, vó, pelo amor de Deus. Apanhei. Então, essa é uma das histórias de tantas que eu já aprontei com a coitada da minha avó. E aí a Dai trouxe todas essas histórias pro rádio, né? Então, assim, a voz Aurinha ficou bem conhecida e é conhecida até hoje. E aí foi criando o personagem da Dai, só que aí a gente foi deixando o personagem cada vez mais esdrúxulo, né? E aí eu ia montando as minhas histórias, sempre com a ajuda do Siqueira. O Siqueira sempre ajudou eu a escrever as histórias, eu tinha cadernos. E nesse caderno era tudo escrito. Ah, hoje eu vou falar tal coisa. Ah, hoje é a história tal. Aí, às vezes, eu pegava uma história real e ia acrescentando mais algumas coisas para deixar a história, né, mais florida. E assim foi criando. Hoje eu vou, no caderninho, hoje eu vou ler um comercial aqui, né? Ah, comercial. Bom você falar de comercial. Até porque no começo eu achava que era tudo muito assim. É porque se eu falar testemunhal, tem gente que não é do meio. Então, Exatamente. testemunhal é um comercial no meio do bloco, assim. Isso, aquilo que você dá um testemunho sobre o produto que você está vendendo, né? E você vai passar para outra pessoa, tanto que esse produto é bom. Então, tem os testemunhais. E aí, eu tive meu primeiro testemunhal no Turma da Nativa. Dai e A. Isso mesmo. Aí, gente, tava lá, toda. Falei, ai, gente, meu primeiro testemunhal, né? E aí, vem um texto pra gente de testemunhal. Aí eu, ai, que legal, né? Aí, lá tava eu, no primeiro dia do testemunhal. Oi, gente, olha, eu tava pesquisando na internet e eu achei aqui, porque era de lingerie, né? Ai, calcinhas a partir de tanto, ai, tal. Falando comercial todo, fazendo o testemunhal todo. Aí, segundo dia. Oi, gente, eu estava pesquisando na internet, isso. Aí vem o terceiro dia. E isso, eu, Paulo Eugênio e Anjinho. Eles assim. Aí vem eu de novo. Eu estava pesquisando na internet. Aí quando acabou, o Paulo Eugênio olhou pra mim e falou: Porra, meu, você tá pesquisando na internet todos os dias? Eu, como assim? Tá louco? Aí ele, porque todo dia você tá pesquisando na internet, muda o texto. Eu, e pode mudar? Eu não sabia que podia mudar o texto. Claro que pode, Dai. Ali o texto é para você ter uma base do que você vai falar. Mas você não precisa ficar fazendo todos os dias a mesma coisa e falando todos os dias a mesma coisa. Eu não sabia, por isso que eu tô aqui falando direitinho do jeito que tá lá. E aí eu falei, ai, meu pai do céu, enfim, você vai aprendendo, né? Até porque no começo tudo, como eu tinha as minhas histórias escritas, então para mim era tudo escrito, tudo direitinho, não tinha essa coisa, eu vou fazer uma coisa por mim mesma. Para mim tinha que ser daquele jeito. Tipo um script que você segue ele desse jeito. Tanto que quando tava no ar, se eu estivesse falando alguma coisa e os meninos, né, com tanto tempo de rádio, os meninos falasse alguma coisa que saísse do texto, eu ficava apavorada. Aí eu começava pra eles, porque aqui, né, ninguém vê a nossa cara mesmo. E eles, tipo assim, é só falar, né? E eu, sério, teve vezes, tipo, de chorar. E eu desesperada, vocês querem me ferrar, porque vocês perguntaram uma coisa que eu não sabia o que era pra eu responder. Aí eles, Paulo Eugênio, Anjinho, ué, mas é só você responder o que a gente tá perguntando. Não, porque saiu do texto, eu não sei o que era pra falar, eu não sabia o que era pra falar. E aí eles foram me ensinando, né? Até porque a gente vai aprendendo bastante. E na época eu não tinha curso, né? Então, assim, eu fui para fazer o programa, mas eu não tinha um curso de radialista. Então, assim, eu não sabia muitas coisas.
E aí, eu ia fazendo ali do jeito que eu ia olhando para eles, ia me inspirando, mas tinha muita coisa que eu não sabia. E eu Primeiro, fui aprendendo aos poucos. primeiro testemunhal de lingerie. De Clique lingerie. Sofia. Clique Foi Sofia. o Clique Sofia? Clique Sofia. Conta a Lembro até história da hoje. ouvinte. Não sei Ah, se é pra pode. contar? É sério, é pra contar? Vou até beber. Conta, pô. Essa história é muito boa. Clique Sofia. É. Porque eu sempre apresentava lá, né, pro pessoal e eu fazia lives. Então, além do testemunhal, tinha as lives também que eu fazia. Então, eu tava sempre falando da Clique Sofia, mostrava algumas peças, né? E às vezes eu fazia de casa também pro meu Instagram. Então, eu mostrava peça, mostrava as camisolas, as calcinhas, tudo. Uhum. Aí um dia, uma ouvinte. Uma ouvinte me chamou e falou: Thay, olha, você tá me ensinando a ser sexy. Olha. Eu falei: olha, gente, tá arrasando, né? Tá dando resultado. E realmente vendia muito bem, né? A galera comprava bastante. Mas você tá me ensinando a ser sexy. Agora eu vou te mostrar uma coisa. Thay, olha isso aqui. Olha como que ficou essa calcinha. E eu, como assim, cara? Aí ela começou a me mandar as fotos. E eu fiquei em choque com tudo que eu vi. Eu tenho isso na minha memória até hoje, não foi legal. Não tem salvo, só na memória. Não foi Diretor legal. sonha com a foto. Isso porque eu prefiro nem falar o que ela falou onde estava a calcinha. Eita, no aro. No rego. Isso. Eu falei, meu pai do céu. Eu falei, meu Jesus amado, olha o que eu tô fazendo com os ouvintes. Mas assim, acontece, né, esse tipo de coisa. É sinal que anunciar com a Dai dá certo. Claro Porque que o dá ouvinte certo. foi lá, comprou, mandou. Porque Mandou até. aqui a gente tá pra dar resultado, meu É bem. isso, ela mostrou até o resultado. Comigo é assim, é desse jeito, entendeu? Deu o produto, a gente vende. Agora, o que a pessoa vai fazer com ele, aí não é sobre mim, né? Ô, Dai, a primeira vez que você chegou lá na Nativa pra apresentar o programa, beleza. E a primeira vez, assim, que você entrou no ar, no rádio, no FM, qual que foi a sensação? Ai, uma sensação de medo, né? Aquele medo, aquele frio na barriga. E ai, meu Deus, será que eu vou fazer certo? Mas pensando, eu tive essa oportunidade, eu vou agarrar ela e eu vou dar o meu melhor. Então, eu fui. Senão eu vou apanhar da voz Aurinha. Senão a voz aurinha me pega. E aí deu tudo certo. E aí, como eu disse, sempre tive muita ajuda dos meninos em tudo, né? Sempre me orientando, sempre me ajudando. E aí, é claro, agora, apesar que o frio na barriga, ele é inevitável. Então, assim, até hoje, né? Dependendo do que a gente vai fazer, é sempre um frio na barriga. E eu acho que o frio na barriga nunca pode acabar, né? Porque senão eu acho que é porque a gente tá acomodado. É. E a gente não pode ficar acomodado. Então, a gente sempre, todos os dias, entra com esse frio na barriga. E é sempre assim, oh Deus, sempre coloca Deus à frente, né? Deus à frente de tudo e bora lá. Bora que vai dar tudo certo. Vamos para mais um dia. E até porque é programa diário, né? Aham. Então, todos os dias você tem que estar ali. E aí vem aquela coisa que eu te falei. Lembra quando eu te falei do maior desafio, desafio do rádio, para mim? Qual que é? O desafio do rádio é quando eu não estou bem, né? Por quê? Porque todas as pessoas que escutam a gente no rádio têm uma visão de que a gente tem uma vida maravilhosa, uma vida perfeita, né? Ricas. Isso, rica! Aham, aham. Não, não é assim, não. Então, acham que a gente não tem problema nenhum. Tanto que eu ouço muitas pessoas me perguntando, nossa, Dai, como que você consegue, né, ser assim tão feliz, né? Você não tem problema? Tenho muitos problemas. Mas então o maior desafio é você saber que ali você tem que apresentar um programa. Então você tá ali para passar uma energia boa para quem tá te ouvindo. Então você entrou no estúdio, você tem que fazer o quê? Deixar os seus problemas lá fora e pensar, agora aqui é o meu trabalho, aqui eu estou para inspirar pessoas, né, para passar uma energia maravilhosa para as pessoas, porque é assim que o nosso ouvinte tem que se sentir, né, acolhido, bem. Muitas pessoas que estão passando por problemas ligam o rádio e se sentem bem com a nossa energia. Mas você sabe que isso também é uma troca, né? Porque quando a gente está assim, por exemplo, num dia que a gente não está bem,
que a gente entra no rádio, né? Que a gente fala, que a gente começa a bater papo e que aí vem essa troca com o ouvinte, eles também conseguem fazer a gente se sentir melhor, né? Sim. Então é uma troca. Eu passo uma energia boa, eles me passam uma energia boa, e aí a gente esquece todos os problemas ali Uhum. e faz o seu E aí trabalho. vem o Paulo Eugênio nos Aí vem o Paulo bastidores. Eugênio pra me irritar, porque ele me irrita. Vocês já brigaram? Já! Ele contou. Conta a sua versão agora, porque ele veio aqui e contou uma versão, que teve até um almoço de reconciliação. Teve, e as pessoas sempre perguntam isso, né? Ai, você e Paulo Eugênio brigam de verdade? Sim, É que a o Paulo gente Eugênio briga. é chato, né? Chato, implicante, falo encrenqueiro, E ele gosta de me irritar. Ele já sabe os pontos que consegue me irritar, então ele gosta de me irritar. Eu chego, Paulo Eugênio tá. Nossa, você veio assim? Sim, Paulo Eugênio, eu vim desse jeito, Paulo Eugênio, qual que é o problema? E ele gosta, ele fica irritando, né? E aí tem aquele dia que você tá meio assim, ele, calma, tava só brincando, né? Mas não é pra brincar. E aí, eu e o Paulo Eugênio, porque a gente briga muito no ar, né? No Turma da Nativa. Ali, sim, ali é brincadeira, né? Ali somos personagens e aí a gente briga mesmo o tempo todo, discute. Mas isso não deixa de acontecer fora do ar. Então, tem muitas vezes ali que a gente acaba discutindo por algumas coisas, até porque, é como eu sempre falo, o nosso trabalho, a gente passa mais tempo com as pessoas do trabalho do que com a nossa família, né? Muito mais. Você tá ali o dia todo, É. então assim, não tem como. São pessoas diferentes, de personalidades diferentes. Então não tem como não ter uma discussão, não discordar de alguma coisa. Então isso tem sempre. Então, às vezes a gente, eu não gostei de tal coisa. Aí tem um dia que um tá irritado, o outro também tá. E assim, a gente tem que se respeitar, né? Isso a gente se respeita bastante. Então, agora sim, que já faz um tempo também, né? Que eu já tenho 6 anos de Turma da Nativa indo pra 7. E aí tem o programa da noite também. Então, assim, a gente já tá há um tempo junto, né? Todo mundo. Então, você já vai conhecendo melhor a pessoa. Então, quando um tá mais quieto, a gente já sabe que aconteceu alguma coisa. Se a gente não puder ajudar, a gente não atrapalha. Mas eu e Paulo Eugênio, teve uma época que a gente estava, além de discutir no ar, a gente estava se alfinetando fora do ar também. Só que Paulo Eugênio não estava passando por um momento bacana na vida dele. Estava passando por um momento tenso, Paulo Eugênio. É o da ex? Alô, Paulo Eugênio. Olha, é melhor não falar. Passando por um momento crítico na vida. Então ele estava muito estressado, muito estressado. Paulo Eugênio Airbnb. E ele já é meio estressadinho na vida. Não vem falar que não, Paulo Eugênio, tu é estressado. Mas ele também é um amor de pessoa. Não vou falar só mal de você. Mas ele estava passando por problemas, então ele não estava tendo noção da forma que ele estava falando. Sabe assim, sendo grosso, Ele já muitas foi vezes. Não é? Ele é. Quando ele tem que ser, ele é. Ele é a melhor pessoa, mas quando ele quer ser grosso, ele consegue. E aí ele não percebia que ele estava assim, dessa forma. E aí teve um dia no ar, a gente já vinha se alfinetando, até porque a gente fica o dia todo junto. Então é o programa da tarde, depois a gente passa pro programa da noite. É das 2 até as 9. A gente fica junto Das ali 3, das né? 2h30 da tarde, É. porque a gente chega um pouco antes, né? Sempre. Até 9 da noite. Todos os dias, todos os dias. Então acaba um programa, a gente desce pra comer alguma coisa junto, ou a gente come alguma coisa lá em cima mesmo, faz o nosso lanche da tarde. Panetone. Então, assim, exatamente, panetone, ovo de Páscoa, tudo que tem lá na rádio. Ai, nossa, Doce. credo que delícia, tanta coisa gostosa. Isso explica o shape. E aí, a gente fica muito tempo junto. E aí, nesse dia, a gente tava no ar, no programa Nativa entrou no grupo. E aí tava falando sobre o pai dele. Uma história do pai dele, era assunto de emagrecer, coisas assim. E aí eu virei e falei pra ele assim: ai, mas seu pai fez bariátrica, você falou. E ele: eu? Mas ele começou tipo: eu, mas no ar. E eu, tipo assim: você falou, mas como tava no ar, eu respirei fundo e tipo, falei: ixi, estressou. Mas ele ficou tipo assim, muito alterado. Aí, na hora que desligou o microfone, eu fiquei muito brava.
Aí eu respirei, aí eu esperei o Galinha sair, né? Eu tava na rádio, né? Você tava? Tava. Você tava! Então você viu? Sim. Foi tenso. Foi Você tenso. também tava. Foi babado, babado, confusão e gritaria, minha Olha, eu gente. não vou mentir que eu fiquei dando risada. Porque... Você ficou rindo? Sim. Ali não era momento pra dar risada. Aí o Galinha saiu. Quando o Galinha saiu, eu virei e falei pra ele assim: Você tá pensando que você é quem pra falar desse jeito comigo? Você viu como você falou comigo? Melhore, Paulo Eugênio. Melhore. Entendeu? Você vem falar todo estressado, todo de saco cheio do seu jeito. Enfim, falei umas coisas pra ele que eu não lembro detalhadamente hoje. Uhum. Peguei e saí. Só que quando eu saí, ele ficou putinho da vida, putinho da vida. Saiu atrás, só que foi, eu falei só com ele ali. Uhum. Falei meio alterada, mas num tom que eu e ele estavam ouvindo de boa. O bonito saiu lá do estúdio e foi gritar lá na produção. Eu lembro Que desse você momento. não vai, você tá pensando que você é aqui pra falar assim comigo, você me respeita! E começou a gritar. Eu fiquei assim, sério? Aí eu fui atrás dele de novo. Fui atrás dele de novo no estúdio. Você fala direito comigo, você vem querer dar show na frente das pessoas. Você tá pensando que você é quem? Outra! Aí eu falei, nem meu. Na época era meu namorado, ainda não era meu noivo. Eu falei, nem meu namorado fala assim comigo. Ninguém, eu não admito. Homem nenhum fala assim comigo. E não é você, Paulo Eugênio, que vai vir gritar comigo. Deixa eu te falar uma coisa. A partir de hoje, você só direciona a palavra a mim quando a gente estiver no ar. Isso aí. E depois. Sério. Aí quando eu voltei, entrei no ar plena. Nada aconteceu. Porque a gente tem que ser profissional, né? Uhum. Imagina, senão iam os dois pra rua. Falar assim, vocês não sabem ser profissional, então ó, vaza, né? Então a gente tem que saber. E aí entrei no ar de boa, conversando com ele normal, falando com ele normal, mas fechava o microfone e não falava. E aí isso levou um mês. Um clima de velório no Um estúdio, né? clima de velório, até É porque a gente apresentava o programa da tarde Nossa, e depois e à o programa da noite. noite. Sim. Mas era assim, só no ar. E fica um clima chato, porque fica chato para quem tá no meio, né? Que nem Sim. o Anjo Gabriel à tarde, tadinho. Ele não sabia se falava comigo ou se falava com ele. Isso não no ar, tá? Porque no ar Sim. fluía perfeito. Mas fora do ar. Então ele não sabia se falava com ele ou se falava comigo. À noite, Galinha também. E aí ficava todo mundo naquele climão. Mas todo mundo respeitando a gente, respeitando o nosso espaço de que a gente não quer se falar e a gente não vai se falar. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Só que aí tem alguns eventos, né? E aí foram acontecendo alguns eventos, algumas festinhas. Aí teve a festinha do Anjo, a festa do Anjo Gabriel, estávamos todos lá. E aí o príncipe ainda falou pra mim assim, porque eu falei pra ele, né, a história, eu falei, aconteceu isso, isso, olha, eu não vou falar com o Paulo Eugênio. Ele falou, você vai falar com ele sim, você tem educação. Olha, por Você isso tem por isso que é um educação. príncipe, né? É, um Se não fosse. Aí eu falei assim, tá. Deu oi. Se ele olhar pra mim, pelo menos eu falo. Agora, se ele vier me esnobar, porque eu sou muito assim, ariana, né? Aí eu cheguei lá e. Puta, signo de Foi. Gislaine Martins. É, Puta. somos... só tem arianos naquela É. rádio. A Muitos Kátia arianos. também, minha mulher é ariana. Sério? Não, então. Mas nós somos as melhores pessoas. É, Arianjas. é naquelas, né? O príncipe deve saber. Satanário só com quem merece. E aí eu cheguei na festa do Anjinho, aí tava todo mundo assim, aí eu cumprimentei. Aí ele deixou eu cumprimentar normal, eu cumprimentei. E aí ali, aí toma umas, tal. E ali ele não falava comigo, ele ficava num canto e eu no outro. Mas aí na hora de ir embora, acho que já tava todo mundo meio excelente, a gente meio que falou um pouquinho, aí eu cumprimentei, dei tchau e tal. Aí eu falei, tá, beleza. Aí eu falei pro príncipe, eu falei, ó, amanhã eu vou tentar falar com ele. E nisso, o príncipe já tinha falado pra mim, chama ele pra conversar. Eu falei, não, não vou chamar, porque eu não tô errada. E quando eu não tô errada, se eu acho que eu não tô errada, eu não vou falar, entendeu? Falei, aí eu falava, mas tá um clima super chato, é ruim, tô me sentindo mal, né? Porque é ruim demais ficar num clima desse, com uma pessoa que você trabalha ali todos os dias. Uhum. Aí eu cheguei no outro dia, isso era um domingo. Quando foi na segunda, eu cheguei. E ele estava chegando também. Aí eu vim, ele chamou o elevador, tava ali. Falei, quer saber? Vou cumprimentar. Se ele falar comigo normal, eu vou chamar ele para conversar. Aí
Cheguei do lado dele e fiz. Oi, Paulo Eugênio. Ele fez assim. Menina, nossa, eu me senti muito esnobada. Eu falei, nossa, eu queria dar nele, queria dar na cara dele, palhaço, ridículo colorido. Eu fiquei com ranço. Aí eu falei, tá vendo? Eu sou uma trouxa, eu sou uma idiota, eu não deveria ter ido falar com ele. E ele me esnobou, ele subiu comigo no mesmo elevador me esnobando. Eu falei, nossa, ontem ele riu pra mim, hoje ele não quis falar. Não falo mais. Aí cheguei em casa revoltada. Príncipe, eu não vou falar, você não acredita. Ele fez isso. Também não falo mais, isso, aquilo outro. E aí, enfim, fiquei virada no pererê de ranço, porque eu já não tava me achando errada. Que eu não tô errada ainda, viu, Paulo Eugênio? Não tô errada. Então, eu já não tava me achando errada. E aí, ele pega e faz isso, eu falei, nossa, foi o fim pra mim. Aí, com o clima todo que tava, um dia o Galinha virou e falou assim, quer saber? Vamos marcar um almoço. Vamos na Nativas Grill, que a gente vai marcar um almocinho. Aí eu, pra quê? Aí eles, não, que a gente tem que fazer uma reunião aqui de todo mundo pra conversar sobre o programa. Aí foi eu, Galinha, Paulo Eugênio e a Marcela, nossa produtora. Aí vamos. Tá bom, vamos lá. Aí chegamos lá no Nativas Grill, o que o Galinha fez e a Marcela? Eu cheguei, tal, sentei, Paulo Eugênio já tava lá. Galinha pediu aquela picanha. Não pediu nada. Não. Ele simplesmente fez assim: Marcelinha, vamos ali ver umas carninhas pra comer. Aquela picanhazinha. Exatamente. Deixou eu e Paulo Eugênio lá. Ah, Aí a gente olhou um pra cara do outro, falamos. Aí eu falei, chegou a então, hora. Paulo Eugênio. Aí eu comecei a explicar, não lembro exatamente como foi, mas aí ele, já com o olho cheio de lágrimas, porque o bicho é chorão, né? Já querendo chorar. Ele quase chorou Aí no me deu um podcast. abraço. Quase chorando no podcast, aí ele chora em todo lugar. Paulo Eugênio, bananão, hein? E aí me abraçou, tá? Aí eu falei, poxa, porque aquele dia você foi assim, ele, pô, meu, mas você viu o que você falou? Cara, eu não falei mais com você porque você viu o que você falou pra mim. Você falou, a partir de hoje você não direciona a palavra a mim, só no ar. Então eu só obedeci o que você falou. Enfim, aí a gente fez as pazes e graças a Deus não brigamos mais. Temos as discussões, assim, de algumas coisas que a gente discorda um do outro. Mas briga nunca mais. Tanto que quando a gente se altera um pouquinho, o Galinha já fala, já grita no meio. Eita, que eu não vou pagar mais almoço pra ninguém, não. Ô, príncipe, salva a gente, vai. Por favor, príncipe. Príncipe que hoje tá de garçom aqui no podcast. Olha Vem cá, aí, vem cá, tá príncipe. servindo Vem cá, servindo vem algo cá. bom, Abre hein? geral aí o pijama, por favor. Por favor. Aí, ó. Aí, ó. Eu, se tomar uma dose dessa, acabou o podcast. Tá bom, príncipe. Príncipe, tem alguma coisa que você quer falar pra sua mulher? Te amo. Eu também te amo, meu amor. É isso. Muito obrigado, príncipe. Ai, Você para, tadinho, ele vai ficar tímido. não, pô. Mas ó, príncipe, antes ele era mais tímido, agora ele já passou já a timidez, agora ele já tá de boa. É difícil, príncipe, aguentar? Dá, assim? É nada, tranquilo? Aí ele isso aí é verdade, isso aí O é quê? verdade. Eu ia falar, ele blefou, mas agora ele falou certo, ele falou, é só não irritar. É, você é muito irritada? Assim, tipo, você fica irritada facilmente? Depende. Sim, dependendo do dia, é melhor não me tirar do sério, entendeu? É melhor. Vamos voltar para o rádio. Paulo Vamos Eugênio já voltar para o foi. rádio. Paulo Eugênio. Paulo Eugênio já foi. Tá bom. Aí, você na rádio, tudo mais. Aconteceu algum erro, assim? Putz... Erro teve. A segunda vez que eu apresentei o programa sozinho. Que a minha história vem do Turma, né? A gente Aí pode depois- contar antes, até porque você não tinha formação, né? Você se formou, você foi atrás de estudar. Exatamente, sim. A rádio te pediu isso? O Siqueira chegou em mim e falou: Dai, você não tem vontade de estudar, né? De fazer um curso de radialista? Aí eu falei pra ele: vontade eu tenho, mas eu não tenho dinheiro pra isso, né? Não tenho grana pra isso. Aí ele falou assim: então faz assim, eu quero que você veja o curso. Então você vai ver o curso pra você fazer. E ainda foi bem na época da pandemia, né? Aí eu estudei de casa, mas Sensacional. deu super certo. E eu falava: meu Deus, como vai ser isso? Foi tranquilo. Ó,
EAD, ensino à distância, eu indico. Eu super indico. Eu gostei muito. E aí, graças a Deus, aí ele me deu, né, essa oportunidade do Turma, me ajudou, né? Eu agradeço muito ao Marcelo Siqueira em relação a estudos. Então, ele foi lá, ele me ajudou a fazer o curso. Então, eu fiz o curso de radialista. E aí, quando eu consegui, né, terminei, finalizei, concluí, aí eu tirei o DRT, né? Até porque tem muitas historinhas que eu ouvia, sabe, assim, pelos corredores, porque você sabe que no rádio o que mais tem são os corredores, né? Uhum. Os bastidores, o que as pessoas falam. Eu adoro Então eu fofoca. ouvi muito, sabe, assim, ai, quem é essa daí, né? Ai, nossa, não tem DRT. E aquilo me deixava chateada, porque eu acho que todo mundo começa de alguma forma, né? Sim. Então, assim, eu acho que o importante é você aproveitar a sua oportunidade. E eu fiz aquilo. Então, se eu não tinha, mas eu queria ter, eu só não tinha condições para aquilo. Então, quando o Siqueira me proporcionou isso de estudar, eu fiquei muito feliz. E aí eu pensei, agora eu vou ter um DRT, né? Agora as pessoas não vão mais poder falar, quem é essa menina aí? Né? Ai, tem nem DRT. Agora eu Sei lá. tenho, querida. Agora eu tenho, queridos, DRT. E aí eu concluí o curso. E aí depois, logo em seguida, assim, depois que eu concluí o curso, aí veio a Nativa entrou no grupo. Que aí o Siqueira me deu mais essa oportunidade de apresentar o programa da noite. Para mim, assim, foi um presente, né? Eu falei, poxa, é assim, tão pouco tempo no rádio, eu tô tendo uma nova oportunidade, né? E aí comecei a fazer a Nativa entrou no grupo, só que no Turma e na Nativa entrou no grupo, nós somos apresentadores, né? Então eu não faço mesa, né? Fico do outro lado. Mas você sabe operar a mesa. Então, aí, no começo ali, eu ainda, né, sabia algumas coisinhas que eu tinha aprendido no curso, porém eu estava do lado de cá como apresentadora, né? Eu, Paulo Eugênio, eu, Galinha, à tarde eu e Paulo Eugênio, o Anjinho operando, à noite Paulo Eugênio operando, eu e o Galinha do outro lado. E aí o Siqueira falou para mim, olha, eu quero que você seja uma comunicadora completa, né? Então, assim, eu quero que você aprenda a pegar a mesa, porque eu quero que você faça horário no final de semana. Aí vem aquele outro frio na barriga, tá bom. Porque nossa, eu tinha assim, pavor. No curso mesmo, quando falava da mesa, eu ficava, ai meu Deus do céu, ai meu pai, a mesa. Eu falava pros professores, ai eu tenho receio, eu tenho pavor da mesa. E eles, calma, vai dar tudo certo. Então, quando ele falou isso pra mim, na hora eu falei, tá, com certeza, eu também quero ser, né, completa. Que eu acho que a gente tem que saber de tudo, né? E aí eu comecei a ir aos finais de semana, ir aprendendo com os meninos para poder pegar a mesa, tudo direitinho. Até que chegou o momento, aquele momento do frio na barriga. Tá preparada? Aí o Johnny falava, o Siqueira falava, e aí? Já tá preparada para pegar a mesa? Eu, calma, faltou só um pouquinho. Aprendeu tudo direitinho? Faltou só um pouquinho. Aprendeu tudo. Calma, eu vou. E aí, até que chegou o dia de pegar a mesa sozinha. A primeira vez, eu fiz acho que 2 horinhas só, então assim, foi bem assim, rápido, tranquilo. Então, era mais música, foi uma coisinha ou outra. E eu ainda estava acompanhada, né? Acho que, não lembro se foi o Guidotti. Eu não lembro agora porque eu aprendi a mesa com todo mundo ali, né? Guidotti, Kleber, Anjinho Gabriel, Paulo Eugênio, todo mundo. E aí, eu lembro que a primeira vez eu ainda estava acompanhada. Aí veio a segunda vez. Sozinha. Literalmente sozinha. Aí fui. Aí tô lá, na rádio, né? E aí eu faço a madrugada, então aí fiz 1 hora do Balada Nativa, aí vem o das Antigas, que são 2 horas. E depois vem o Forró Nativo. Dai 40. Exatamente. Aí, nesse dia, porque você sabe que break é uma coisa muito importante no rádio, né? É o que a gente não pode errar. Principalmente quando tá em rede. Porque senão você ferra a rede todinha, lasca tudo. E aí, o que eu fiz? Porque assim, a madrugada é complicado, não é fácil, assim. Forró é muito difícil de operar, tem muita coisa, tem trilha de Tem bastante coisa, mas eu digo áudio. no sentido também de você ficar acordado, né? Ainda mais eu, nunca tinha trabalhado de madrugada. Então, pra mim, assim,
foi algo que eu falei, meu Deus do céu, e agora? Será que eu vou conseguir ficar acordada a madrugada toda? Mas a gente tem que conseguir, né? Então eu sentia muito sono no começo, porque eu não estava acostumada. E aí eu já estava meio assim, ai, tô cansada, tô com sono. E aí tem hora que parece que a sua cabeça já não tá mais funcionando da forma que funciona, sabe? E eu sei que, embora eu preste muita atenção em tudo que eu faço, porque eu fico ali, ó, nos mínimos detalhes, tudo anotadinho, tento fazer tudo direitinho. O que que eu fiz? Peguei um break errado. Pô, Na hora de puxar o break, era o break das antigas e eu puxei o break do forró nativa. Aí a diferença é grande, por quê? Porque o break do das antigas, 2 minutos e pouco, 3 minutos no máximo. Do forró nativa, 5 minutos e pouco, 6 minutos e pouco. É um break maior. E eu puxei pro das antigas o break do forró. Só que eu tô lá de boa. De boa, coloquei o break, tá lá, passando os comerciais. E eu tô tranquila, a feijoada do Dantas. aguardando o meu momento chegar pra entrar. Aqui, ó, com foninho. Daqui a pouco, eu só escuto. Pra você que gosta de forró, Forró nativa. essa Fó, onda fó, fó. pega, pega. Eu, meu Deus, sério, na hora eu fiz. Tipo assim, não é o forró. Aí eu me toquei que errei, né? Na hora eu não sabia, comecei a tremer já. Não sabia o que fazer. Então, o que que eu fiz? Na hora você tem que pensar muito rápido. Então, eu baixei o botão e entrei. Não sei nem o que eu falei. Ah, nativa é tudo muito mais alegria. Nessa hora tem o prêmio tal, mas já querendo até chorar, sabe? Nessa hora tem, vai, camiseta nativa, um fone de ouvido, liga no 91 e tal. Fui falando. E já coloquei a música. Comecei a tremer. Meu Deus, o que que eu fiz? Meu Deus do céu, e agora, e agora? E aí, quando eu fui clicar no break, que ia ser o próximo, eu vi que não dava. E eu falei, e nem que eu quiser trocar os breaks, dá, porque eu preciso da entrada do mano, meu. Como que o mano vai chegar com o sininho? E eu, ai, meu Deus do céu. Aí, o que que eu fiz? Vou ter que ligar pra alguém. Aí, Anjo Gabriel. Falei, vou ligar pro Anjo Gabriel. Alguém precisa me ajudar. Isso que Chorando. horas eram? Ah, era já umas 4 e pouco da manhã. Sério. Aí liguei. Ele atendeu, glória a Deus, né? Amigo, pelo amor de Deus, ele. Que foi, meu? Ô, tô bebo aqui. Cheguei agora da balada. Tava excelente, Anjinho Gabriel. Excelente. Aí eu, Anjinho, pelo amor de Deus, Anjinho. Eu peguei o break errado, Anjinho. O que que eu vou fazer, cara? E agora eu não sei o que fazer aqui. Eu tô tremendo. Ele, calma. Mudou até a voz. Passou a brisa do Anjinho Gabriel na mesma hora. É Eu um falei, anjo mesmo, né? É um anjo. Às vezes. É. Às vezes, Anjo Gabriel. E aí, ele pegou e... Calma, respira. Eu, Anjinho, pelo amor de Deus. Ele, calma, vamos lá. Eu vou te chamar de vídeo. Você vai virar a tela pra mim, você vai me mostrando, eu vou te explicar como que você vai fazer pra recuperar o break. Eu não vou conseguir fazer isso, Anjo Gabriel, tô desesperada. Ele, pelo amor de Deus, não começa. Vamos lá. Aí eu, Anjo Gabriel, tá na hora de entrar, Anjo Gabriel. Porque eu não sabia, não tinha, eu tava no começo ainda, então eu não tinha essa noção pra mim. Como eu falei, pra mim tinha que ser tudo muito certinho. Então tava ali. Aí eu contava, 3, né? E daqui a Eu pouco, falo. da terceira pra quarta, eu tenho que falar a hora certa. Aí daqui a pouco eu tenho que entrar, então fazia tudo certinho. Eu, Anjo, mas tá na hora de entrar. Ele, coloca outra música. Eu, não pode. Ele, claro que pode. Eu tô falando pra você que pode. Aí eu, tá. Aí coloquei a música. E assim, ó, tremendo. Mas tremendo mesmo. Eu tremia. Eu falei, agora eu tô morta. Tô na roça. E assim, eu vou ser mandada embora. Ai, deu ruim pra mim. Aí ele, com calma, fez eu virar o celular, tudo direitinho. Virei o celular, consegui recuperar o break. Eu, Anjinho, acho que deu certo. Ele, pronto. Agora, na próxima hora, você vai colocar o mesmo break que você tinha colocado. Agora, claro, depois isso daí vai ter que ver lá, porque deve ter dado ruim. Até porque Vazou foram... pra rede inteira. Exatamente, vários minutos a mais, tal. Eu, tá.
Mas pelo menos eu tava ali com o break recuperado pra receber o mano. Pra você que gosta de forró. E ele chegou e eu assim, Forró mano, já deu nativa. ruim pra mim hoje, mano. E não sei o que, ele, sério? Mano, Dai. Era o mano velho ainda, né? O mano ele ainda tava indo. E aí, mas aí, graças a Deus, com a ajuda do anjo, Gabriel, obrigado, amigo. Deu tudo Aí certo. ele Mas falou é assim, claro que na segunda-feira levei um esporrinho básico, né, do Jones, da galera, e eu. Desculpa, é que eu puxei errado. Não viu? Não sei. Aí o A mano, gente fica aí o até sem mano, saber explicar, né? o mano velho falou, lá em 1980 aconteceu isso comigo. Calma, Na isso época do acontece. cartucho. Porque o mano Mas aí deu tudo certo, graças a Deus. acontece. Quem tem amigo tem tudo, né? Não é assim que Porra, dizem? um anjo, né? Um Porque, pô... anjo, um é. anjo veio. Inclusive, queremos o anjo aqui, hein? Anjo Gabriel, É. você é o próximo. Isso aí. Você é o próximo. Venha. Venha! Que legal, Dai. Muitas Pô, histórias, né? Muitas, meu. É que nem a gente sempre fala, história a gente tem pra contar. Pode ser pouco tempo, mas história a gente tem. E aí foram muitas coisas legais que foram acontecendo, graças a Deus. E eu Fez- só tenho que agradecer, né? Fez forró com os manos também. Forró por muito, nativa, pô. nossa senhora, eles são a lenda do rádio, é assim que fala, né? E assim, pra mim é um prazer imenso trabalhar com os dois. Eu amo os dois de paixão, tanto que quando o mano não vai, eu fico triste, eu fico chateada. Eu falo, mano, você tem que vir, viu? Mano novo, né? Aí eu falo pra ele, tem que vir, porque o mano velho agora não tá vindo, mas o mano novo, de vez em quando ele vem. Domingo mesmo, estaremos juntos. Sim, ele quis fazer ao vivo. É, né? É. Ele gosta, ele fala, ó, eu gosto, porque as pessoas falam que adoram as nossas molecagens no forró nativa. E isso vem desde o Mano Velho, agora com o Mano Novo. E eu acho E a que gente apronta bastante, eu coloco eles pra dançar. É assim coloca. tem que Eu ser. já vi os vídeos lá. Aí tem gente que fala, qualquer hora você vai matar os manos. Eu falo, só se for de alegria. Não, e eu falei várias vezes, porque o mano, hoje é dia 14 de maio. A gente tá gravando o podcast é publicado posteriormente. Mas eu falei, pô, o mano acabou de operar de catarata. Eu falei, Isso. deixa gravado, domingo vai descansar. Ele, não, eu quero fazer o programa com a Dai. Pô, Dai, ai, maravilhoso. Amo os dois. Dai, você ganhou um troféu de revelação do rádio. Ganhei. Quando foi isso? Gente, então foi logo que eu terminei o curso, né, de radialista. Aí eu já estava no programa Nativa, entrou no grupo. E aí veio um convite, chegou um convite do Senac para mim, dizendo para eu comparecer na cerimônia, que aí tinha várias categorias, né? E aí eles convidaram uma pessoa, tipo assim, cada rádio, eles chamaram uma pessoa em uma categoria. E aí, eu fui representando a Rádio Nativa na categoria Revelação do Rádio. Nossa, aquilo pra mim, assim, foi muito gratificante, né? Foi tudo. Eu pensei, meu Deus do céu. Assim, tão pouco tempo, né? E, de repente, você recebeu um convite para participar de algo, assim, tão especial. E com pessoas, assim, do meio do rádio. Pessoas que, sabe, eu me inspiro. Que eu vejo e falo, nossa, olha, essa pessoa... É demais, né? Arrasa muito. Cita alguns nomes. Ah, tinha a Vanessa Calheiros, Emerson França, tinha várias pessoas mesmo, e pessoas assim que eu ficava admirando, sabe? Eu falava, nossa. E aí, de repente, me ver no meio deles foi tudo pra mim. Um aprendizado, assim, maravilhoso com cada um, porque aí ali cada um contava a sua história, né? Tinha as categorias e cada um contava a história do rádio, assim, o que já passou, né? E aí eu contei a minha história toda, essa que eu já contei aqui, e foi muito bacana, muito bacana. Fiquei muito feliz. E olha aí, eu já tenho um troféu, tá? Tenho um troféu, Revelação do Rádio. Tá lá meu troféuzinho guardado. Agradeço aos professores do Senac, que foram os meus professores, né? Que foi o Fernando e o Robertinho. Fernando Romero? Fernando da Gazeta. Ah, Gaveta. É meu concorrente. A gente até brinca, quando eu fui me formar, ele falou, ó, você é minha concorrente, isso não vale. Eu falei, não fica assim. não fica assim. O importante é que, ó, e eu vou estar na frente, hein? E quem sabe um dia o Fernando também tá aqui, um É dia a gente tá lá, verdade. enfim, a gente nunca sabe ao certo
o que pode acontecer, assim, no mercado. Pode tudo Com mudar, certeza, enfim. Mas tudo pode acontecer. a Dai é muito apaixonada pela Ah, também eu sou sou. pela Nativa Eu amo a Nativa. A também. Dai é muito nativa. Diane! Diane não, Daiane. Daiane. Se escreve Diane e se fala Daiane, mas todos me chamam de Dai. Uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Ah, Dai 40. Dai 40. Por quê? Sobrenome. Sobrenome. Esse sobrenome veio de quando eu fui casada. Né? Então, quando eu entrei no rádio, eu fiquei conhecida como Dai 40. Uhum. E aí, quando eu fui me divorciar, eu falei, não, eu vou ficar com o nome, porque esse nome virou um nome artístico pra mim, né? Dai 40. Imagina, Dai Silva, não ia ficar muito legal, né? E todo mundo já me chamava Dai 40, Dai 40, Dai 40. Tem gente que me chama até de 40 só. E aí, 40? E aí, 40? Aí tem gente que fala, nossa, 40? Mas por que 40? 40 é a idade? Eu falo, não, gente, é sobrenome. E aí foi isso. E aí eu fiquei com o nome. E hoje, Dai 40. E eu acho que é um nome artístico legal. Eu acho que super combina comigo. Legal. Dai, você faz várias campanhas no Instagram. Conta aí algumas marcas que hoje em dia te apoiam. Ah, mais, hoje eu assim. tô com a AOC. A AOC da TV, né? A gente até fala, né? Quer qualidade sem complicação? Smart TVs da AOC. Descomplica! Alô, você precisa mandar uma TV pra cá. Tô também com uma parceria com a Duo Clinic, que é uma clínica de estética bem bacana. E aí estou aí em projetos para fechar outras parcerias. Por quê? Porque assim, eu não estava focada nisso. Uhum. Mas eu comecei a pensar, eu tenho que focar nisso, porque eu gosto, além de tudo, né? E a gente precisa usar as redes sociais, né? Precisa começar a movimentar mais. Muito importante. Então, assim, já fechei muitas parcerias, né? Clique Sofia, parceria com cabeleireiro, tenho também com salone de cabelo. Então, assim, tem várias parcerias que vão vindo, né? Ao decorrer do tempo. Algumas se encerraram, algumas encerraram. E Alô? outras estão vindo, outras estão chegando, mas eu pretendo sim focar, né? Esse ano pretendo pegar aí, porque a gente já tá no meio do ano, né? É impressionante como passa rápido. Daqui a pouco mais Mas um eu Natal. pretendo, exatamente. Outro Natal. Não, vamos pensar que já tá vindo aí a festa junina. Verdade. Mas eu pretendo pegar aí o restante desse ano e começar a focar mesmo em fechar bastante parcerias. E seu Até porque é algo que eu gosto, meu público gosta também, né? seu público é muito consumidor do que você publica, né? Putz, Exatamente. Isso é muito bom pras marcas Então, também. você que quer fechar parceria comigo, Dai40, @Dai40, segue lá. Curte, comenta, compartilha. É isso, Dai. É Muito isso. bacana, né? Nossa, que bate-papo, hein? Quanto tempo a gente tá aqui? Ah, eu não tenho ideia. 1h10, mais ou menos. Olha aí. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não tem mais Não? alguma coisa que você queira saber? Príncipe Pijama? Então é isso. O que eu tenho para falar é que eu sou muito grata, estou muito feliz aqui na Nativa. Obrigada ao Marcelo Siqueira, Luciana Clemente, né, que são as pessoas que me ajudaram desde o início. Obrigada também aos meus colegas de trabalho, todos eles, aprendo muito com eles, me inspiro neles, né? Paulo Eugênio, você é chato, mas você me inspira demais também, né? Uma pessoa muito bacana. Anjinho, Gabriel, Galinha, são as pessoas que eu tenho mais afinidade. Márcio Cruz, que são as pessoas que estão ali comigo mesmo dentro dos programas, mas Gislaine Martins, Jones Mendes, toda a galera ali. Eu admiro todo mundo. E são pessoas assim que eu olho e falo, ó, vou me inspirar e vou ser assim ainda. Assim, né? É muita gente do bem, né? Trabalhando Muita nesse gente do lugar. bem. E eu vou aproveitar aqui o espaço para falar que a gente faz um podcast, se um dia você quiser fazer, a gente faz um podcast de harmonização facial aqui. Uau! Harmonização facial. Quero não. Tenho medo. Tem medo? Harmonização facial? Não, mas não precisa. Pô, o meu sócio aqui do Ah. estúdio, ele fez Harvard. Então, o cara é especialista em fazer harmonização, botox. É que assim, eu posso Eu não podcast, tenho mas não tem como... Não! Olha, um Mas precisa botox, ter, pô. um botox, Botox. eu até fio penso de em fazer, até porque a PDO. gente precisa manter, né? Aham. Mas harmonização não tenho coragem. Não tenho coragem. Por quê? Porque cada rosto que a gente vê, Não, mas... cada rosto que a gente vê que dá medo. Não, mas a gente mostra aqui o antes e depois de vários pacientes. E assim, é uma É? coisa que muda muito.
Você que tá aí, que tá assistindo, eu preciso harmonizar alguma coisa aqui, gente? Não precisa. Eu acho que é Não melhor não, precisa. né? Vamos deixar Não assim, né? Vamos precisa. deixar do jeitinho que Papai do Céu fez, que é melhor. Mas daqui uns anos, um Botox talvez seja. Botox seja eu acho bom, bacana. Acho bom. Vou tirar aqui as linhas É. de expressão. Já tá começando já, viu? Porque a Tá idade nada. aqui, ó. Tá pensando o quê? 40 sobrenome, mas aqui, ó, 38 anos já. Já Tá tô chegando. Tá Tá chegando. Tem que ter a festa, né? Tem. Dai 40, faz 40. Eu quero. É isso. Então, o podcast chama Hoff in Podcast. É do Eros. Hoff meu em parceiro. Podcast. Olha que Isso. bonito. Meu parceiro aqui de estúdio. Enfim, se inscrevam lá. E pra quem quiser alugar o estúdio, a Dai viu a estrutura Gente, daqui. o estúdio é sensacional. Né? Sensacional. Lugar aconchegante, gostoso. Eu amei. Tem café, Tô me sentindo em tem casa. bebida. Tem tudo, tem tem tudo. cerveja. É isso. Ah, você falou que eu tô Você tá estreando estreando a a canequinha aqui, ó. caneca, gente. Olha que caneca linda. Uma canequinha aqui. Enfim, e pra quem quiser fazer um podcast igual esse, uma videoaula, um curso, a gente tem toda uma estrutura aqui, a gente tem uma sala grande, temos área de recepção, temos 2 banheiros, uma vista É muito incrível chique pro aqui, Palestra é muito Itália, gostoso. Não dá nem Allianz vontade de ir Parque. embora. É isso. Mas temos É. que ir, temos que ir. Batemos um papo legal. Bem legal, então, pra quem quiser, ou me chama no Instagram, lá no podcast Rádio e Música, ou no Instagram do próprio estúdio, que é HT Studios, que é Eros e Thales. Então é o HT Studios, oficial. Arrasou. E E é eu isso. super indico. Agradeço ao Pijama, Pijama tá Obrigada, fazendo Pijama. a mesa ali. E agradeço também ao Príncipe. Obrigada, meu amor. Príncipe. Muito Te obrigado. amo. Você é um príncipe, realmente. Ele é, né? Maravilhoso. Pior que eu falei pro cara aqui embaixo, né? Não, se precisar qualquer coisa, eu falo com o príncipe. Aí Olha ele, esse homem. como assim? Meu parceiro de vida, me acompanha em tudo. É isso. Inclusive nas madrugadas. Tá pensando que... As madrugadas pra trabalhar, gente, não é fácil, não. Vamos dar tchau? Ali, ó. Hum. Tchau, pessoal. Último gole. Hum. Tchau, Valeu, gente. valeu. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, Thales. Obrigado, Dai. Obrigado.